Graça e paz, irmãos, boa noite, que bom estarmos juntos mais uma vez, agora especificamente para a nossa aula de revisão das cartas aos Filipenses, aos Colossenses e aos Tessalonicenses. Hoje aqui com nossa professora Soraya, pastor Roberval e nosso irmão Davi. Seja bem-vindo, Davi, professor da classe dos adultos Master. Então, sejam todos bem-vindos. Quero lembrá-los que nós temos a aula na íntegra aí no nosso canal do YouTube. Então, se você quiser se aprofundar um pouco mais nas cartas, você pode assistir novamente às aulas, porque estão gravadas no nosso canal. Aqui nós vamos conversar um pouco, fazer um grande resumo, começando, então, pela carta de Filipenses. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por esse momento, e então nossa irmã Soraya começa com o seu resumo da carta aos Filipenses. Pai, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos de estarmos juntos nessa live para revisar, ó Deus, os conteúdos da carta de Paulo aos Filipenses, também aos Colossenses e aos nossos irmãos de Tessalônica, Pai. Que o Senhor continue usando a vida de cada um dos nossos professores, capacitando-os pelo Teu Espírito que habita em nós. Nós te agradecemos também por cada aluno que tem se importado em aprender mais da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo resplandeça a luz no entendimento e dê, ó Deus, entendimento da Tua palavra para que assim vivamos, segundo a Tua vontade, para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, como falei, nós vamos começar com o nosso resumo de Filipenses. Graça e paz, queridos irmãos que estão nos ouvindo. Se você está chegando aqui agora, eu espero que esta aula de revisão possa lhe estimular, lhe despertar a ouvir as aulas, como a irmã Karine falou, na íntegra, assistir as aulas na íntegra que estão lá no nosso canal, aí no nosso canal, da Escola Bíblica Online, que você possa se sentir desafiado a assistir as nossas lições. Então, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Provavelmente a primeira igreja fundada pelo apóstolo Paulo. Eu gostaria de começar lendo, não na carta aos Filipenses, mas no livro dos Atos dos Apóstolos, na verdade, Atos do Espírito Santo, Capítulo 16, a partir do verso 6, quando diz assim: percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impelido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. E o versículo 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. E é aí, então, que Paulo vai se encontrar com a primeira pessoa convertida na Europa, que é Lídia, a vendedora de púrpura, e vai, então, fundar a primeira igreja batista de Filipos. Brincadeira, Não sabemos se era uma igreja batista. Não era. Não tinha ainda as divisões, as denominações. Mas a primeira igreja cristã, sim, a primeira igreja cristã ali em Filipos é fundada pelo apóstolo Paulo. E nós sabemos que a primeira pessoa convertida ali, pelo relato bíblico, foi Lídia, a vendedora de púrpura. E esta carta, a carta aos Filipenses, é escrita, então, aos crentes, não somente a Lídia, mas todos os crentes que se converteram e se reuniam ali naquela igreja. Esta carta, meus amados irmãos, ela foi escrita mais ou menos entre 60 e 62 depois de Cristo. Ela é uma das cartas das prisões, da prisão, cartas que foram escritas quando o apóstolo Paulo estava em grilhões, preso
provavelmente em Roma, é uma das hipóteses levantadas. Não há muita discussão sobre a autoria desta carta. A maioria das pessoas crê que dos teólogos, é ponto fechado de que realmente Paulo escreveu, e ele diz, né, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Então, se você é um crente na palavra de Deus, você aceita a autoria de Paulo nesta carta. E este é conhecido por muitos de nós como a carta da alegria, porque em muitos versos Paulo fala da alegria. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Então, para nós é interessante como, apesar de estar em grilhões, ele menciona muitas vezes a alegria. E também como a igreja em Filipos não era uma igreja que precisava tanto de exortações, não é uma carta que tenha tanto conteúdo doutrinário. Ela traz dos conteúdos literários e teológicos mais profundos a respeito de Jesus Cristo. É um texto que, para mim, tem um conteúdo teológico e, ao mesmo tempo, literário profundo, que está em Filipenses capítulo 2, que fala de como Jesus Cristo se fez homem, né? Capítulo 2, versos 5 em diante. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, esse texto traz o esvaziamento de Cristo, da divindade, né? Quando ele se esvazia da sua divindade, tornando-se homem, não somente homem, mas servo, não somente servo, mas humilhando-se até a morte, uma das mortes mais humilhantes que tinha na época, se fazendo obediente e sofrendo a morte de cruz. E aí Deus, apesar de o próprio Cristo ter se colocado na posição de humildade, não só de humildade, mas de humilhação, que são coisas distintas, Deus o exalta de uma forma tal que todo joelho, né, vai se dobrar diante dele. Então, Jesus Cristo se humilha e Deus o exalta. E aí, Paulo nos mostra como nós também devemos andar em humildade de vida, em sinceridade de vida. E ele diz, em seguida, ele diz, desenvolvei a vossa salvação. E ele diz para nós, é Deus quem efetua em vós, tanto querer quanto o realizar. É Ele quem faz, é Ele que está fazendo em seu coração. Então, esse texto é um texto vivo em nossas vidas. No capítulo 4 e verso 8, o apóstolo traz para nós, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nós estamos falando sempre na nossa igreja, o pastor pregou sobre dia a dia, sobre estar com Deus sempre, e o apóstolo traz aqui aos filipenses, seja isso que ocupe o seu pensamento, há virtude nisso, esteja o seu pensamento, isso é a fé colocada em prática, isto é viver Cristo. Se há virtude em ter bons pensamentos, viva os bons pensamentos. É o que Paulo estava dizendo através da sua experiência do viver com Cristo. Se não há teologias profundas na carta de Paulo aos Filipenses, a prática da vida cristã em cada palavra escrita. Porque Paulo amava os filipenses de uma maneira
muito profunda. No primeiro capítulo de Filipenses, ele faz uma oração de uma profundidade tão intensa. Ele diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo. Então, ele tinha por aqueles irmãos ali em Filipos um amor muito profundo também. Aliás, eu acho que por todos aqueles, né, que foram convertidos, porque cada carta que eu leio me dá essa impressão de que Paulo amava profundamente. Mas ele ora por cada um de uma forma diferente. E aqui aos Filipenses ele tem essa oração assim de muito carinho e cuidado. Pelos Tessalonicenses ele também orava com carinho e cuidado. Mas ele traz essa oração de súplica, né? Ação de graças e súplicas aqui pelos Filipenses. Então, eu gosto de pensar na carta aos Filipenses como a carta da alegria. A carta que revela que o apóstolo Paulo, apesar de tanto sofrimento, apesar de tanta dor que ele passou, apesar das pessoas desacreditarem, apesar dele ter que provar por várias vezes que o que ele pregava era o que Deus queria que ele falasse, que ele estava ali como apóstolo de Cristo, não por ele mesmo, mas sendo mandado por Deus, ele vivia em alegria. Ele estava no Senhor, ele pregava e ele estava contente em fazer aquilo. Ele vivia contente porque ele estava fazendo a vontade do Pai. E ele transmitiu isso para os seus filhos na fé. E eles aprenderam a viver em alegria. Que esse seja também nosso modo de viver, em alegria, porque nós estamos no Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Obrigada, Sol, por este resumo da carta aos Filipenses. Lembrando mais uma vez, se você quiser se aprofundar, nós temos a aula gravada no nosso canal e você pode participar da nossa escola bíblica aqui na igreja todos os domingos a partir das 8h45. Vamos ao resumo então da carta aos Colossenses com o pastor Roberval. Carta aos Colossenses, uma carta maravilhosa, muito edificante e principalmente que nos direciona à cristologia, ao papel, à obra de Cristo Jesus. E é uma carta que Paulo demonstra também um carinho, um grande cuidado com os crentes, com aquela igreja. Mas essa, na verdade, é uma carta, uma igreja, na verdade, a qual Paulo ele não fundou. Não é uma igreja que Paulo teve muito contato, muito tempo com ela. Podemos ver que uma das pessoas que era liderança nessa igreja, que provavelmente foi um dos fundadores dessa igreja, Epáfras. E alguém a quem Paulo tem contato, provavelmente quem receberia essas cartas ou até levaria essas cartas. Então, Paulo escreve essa carta especificamente para essa igreja, uma igreja a qual ele amava, porém a qual ele não fundou, ele não viu o início, o processo inicial desta carta, mas que ele escreve, sim, com um propósito, né, com um grande motivo de auxiliar essa igreja a resistirem e a serem fortalecidos diante de falsos ensinos que estavam permeando a igreja ali em Colossenses. E muito devido ao contexto da própria cidade. É uma cidade que tinha um contato ali fácil com outras cidades e que gerava, então, movimento e a presença de várias outras pessoas e várias outras culturas e contatos, né? Relacionados à religiosidade, à adoração, a falsos deuses, né? A culturas pagãs. Então, permeando esses falsos ensinos, Paulo ele escreve aquela igreja para encorajar, para que fossem direcionados a responder de forma sadia e de forma à luz da palavra de Deus aqueles questionamentos e aqueles falsos ensinos. E na carta aos Colossenses, então, é interessante percebermos que os 2 primeiros capítulos ele traz um pouco da doutrina, um pouco da teologia e vai apresentar essa questão da obra de Cristo Jesus, o seu papel fundamental na salvação. E no capítulo 3 e 4, então, Paulo ele vai trazer sobre
a vida prática, uma vez que Jesus Cristo foi quem realizou a obra na cruz, foi Ele quem proporciona a salvação daqueles que creem. Então, é por meio dele que a nossa vida é transformada e aquilo que nós vivemos é para demonstrar a obra que Ele realiza na cruz. E um texto base que talvez possa resumir essa carta aos Colossenses se encontra no capítulo 3, versículo 1 e 2, que diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, um encorajamento que Paulo ele traz àquela igreja para não se deixar levar pelas coisas do passado, pela velha natureza, mas uma vez que são, sim, convertidos e creem na salvação em Cristo Jesus, de viver pensando nas coisas no alto, naquilo que glorifica e que agrada ao nosso Deus. Então, Paulo ele direciona e ele mostra que para vencer, que para fugir desses falsos ensinos, devemos nos voltar para a verdade, e a verdade que é a salvação em Cristo Jesus. E uma passagem que fala muito comigo, que deve falar com todos nós, é um dos textos do Novo Testamento onde vai apresentar profundamente a obra de Cristo Jesus, se encontra no capítulo 1, versículo 13 a 20, e que vai mostrar exatamente o papel e aquilo que Jesus Cristo ele realiza nas nossas vidas. E o texto diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, o que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, um texto que destaca, né, a forma como Cristo Jesus, na sua obra, ele nos liberta, como ele é o próprio Deus, é a imagem de Deus, e ele nos liberta mesmo, como já ouvimos, né, se humilhando e se fazendo homem, mas é o próprio Deus. E não só isso, mas ele é o cabeça da igreja, é ele quem nos conduz, ele é o nosso guia, e é ele quem proporciona a reconciliação com Deus. Só podemos viver esse relacionamento com Deus por meio de Cristo Jesus. Então, é uma carta onde Paulo, confrontando esses falsos ensinos que permeavam a igreja, que estavam no meio da igreja, ele traz a centralidade de Cristo Jesus. E uma confrontação, uma exortação, não só para a igreja naquela época, mas para todos nós que cremos em Cristo Jesus, de que Ele precisa ser o centro da nossa vida. Ele precisa ser a prioridade em tudo aquilo que nos envolvemos. É Ele quem deve nos conduzir. Cada nova decisão, cada situação que vamos nos envolver, precisamos colocar no crivo da palavra de Deus e como aquilo está relacionado, como diante daquilo que estaremos nos envolvendo, irá apontar para a glória e para a grandeza do nosso Deus. Então, Paulo busca trazer a confrontação dos falsos ensinos por meio da apresentação daquilo que é a verdade, a salvação em Cristo Jesus. E aqui a gente está fazendo um pequeno resumo com o desejo de despertar cada aluno a conhecer mais da palavra de Deus. Mas precisamos sim, e que vocês busquem, desejem e participem da escola bíblica para aprofundar esses conhecimentos. Aqui é apenas um bate-papo, e nessa visão, nesse pequeno resumo de Colossenses, podemos sim perceber a autoria de Paulo, podemos sim perceber o carinho dele com a igreja, podemos sim destacar alguns pontos que são enfatizados por Paulo, mas
cada porção da palavra de Deus tem um ensino direto para as nossas vidas. E o que nós precisamos, então, é priorizar, entendendo que Cristo é o nosso Salvador, a nossa salvação é por meio dele. Precisamos dedicar tempo a essa palavra e permitir que ele seja o centro das nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Então vamos agora ao desafio do nosso irmão Davi, né? Apresentar o resumo aí das 2 cartas que foram escritas aos irmãos em Tessalônica. Vamos lá? Vamos sim. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos. Agradecer essa oportunidade única de estarmos aqui junto com 3 servas de Deus e um servo de Deus, 2 servas de Deus. E nós estamos aqui para compartilharmos sobre a palavra de Deus. Hoje nós vamos fazer aqui rapidamente um resumo sobre as 2 epístolas eclesiásticas de Paulo aos Tessalonicenses, aos irmãos que moravam lá em Tessalônica, né, na cidade de Tessalônica. Bom, esse grupo eu já falei, essa epístola de Paulo, essa carta de Paulo, era eclesiástica porque foi endereçada a uma igreja. Na verdade, essa carta foi escrita quando Paulo estava em Corinto, não estava perto lá, ele já estava em Corinto, porque primeiro ele passou por Filipos, como a irmã Soraya, que a professora Soraya falou, ele passou por Filipos, saiu de lá escarreirado por conta dos judeus, das perseguições, dos homens malvados, né? Juntaram lá uns perversos, uns vadios, e começaram a fazer um procedimento para expulsar Paulo, porque Paulo trazia a mensagem pregada na sinagoga. Paulo pregando na sinagoga, porque era o local, porque era onde ele chegava, ele ia procurar a sinagoga, né? Estrategicamente, ele foi na sinagoga, passou durante só 3 sábados. Então, a gente já tem aí uma característica da igreja de Tessalônica, que foi uma igreja que não teve muita oportunidade de conhecer as doutrinas, os ensinamentos de Paulo, de Silas, que estavam durante... Isso aconteceu, né? A criação, a fundação da igreja, né? O evangelho sendo pregado aos Tessalonicenses, aconteceu exatamente durante a 2ª viagem missionária de Paulo, que ele estava com Silas, né? E depois passou em lista, pegou o Timóteo, fez parte também, o Timóteo fazia parte também, Timóteo, dessa comitiva. Então, ele só ficou 3 sábados porque ele foi perseguido e desceu imediatamente para Bereia, né? Então, de Bereia ele foi para Atenas, de Atenas, lá em Atenas, Silas e Timóteo encontraram eles, porque Silas e Timóteo ficaram em Bereia, e Paulo saiu corrido rapidamente para Atenas, né? Saiu de Tessalônica, foi para Bereia, os 2 ficaram lá e depois se encontraram lá em Atenas, Timóteo e Silas. Quando eles se encontraram lá em Atenas, aí Paulo, né, ficou com ele mais um pouquinho e mandou Timóteo voltar lá para a igreja de Tessalônica para saber como é que aqueles cristãos novos, eles ficaram lá no meio de tantas pessoas que eram... Porque quem eram as pessoas que se converteram na igreja de Tessalônica? Isso é interessante. Quem eram os gregos, né, que tinham muitos gregos, inclusive, né, muitos gregos se converteram durante aquela mensagem de Paulo, aquela pregação de Paulo, além de Tessalônica. Mulheres distintas, né, também judeus, bastante judeus, ficaram lá. Então, os gregos já eram pessoas místicas, que tinham deuses para absolutamente tudo. Mas eles se converteram. Aí se convertem os judeus, que eram pessoas que tinham temor a Deus, mas eram extremamente legalistas religiosos. Então, o evangelho novo, né, o evangelho que são as boas novas, chegando para eles se convertendo, aí junta convertidos gregos, convertidos judeus e as mulheres distintas e mais outras pessoas que iam se convertendo. Com pouca orientação, que Paulo não teve muita oportunidade por conta das perseguições, então era uma igreja sem muita experiência, e Paulo ficou preocupado, doutrinária, né, experiência doutrinária, e Paulo ficou preocupado como é que aqueles irmãos estavam lá, quando ele estava em Atenas. Aí, Timóteo, dá um pulinho lá, porque eu estou muito preocupado, tenho orado por essa igreja, pelos irmãos lá, veja como está. Timóteo vai para lá, e Paulo agora já sai de Atenas, porque ele estava na correria, no evangelho, na pregação do evangelho, aí já vai lá para Corinto.
Então, quando Paulo está em Coríntios, aí Timóteo chega trazendo a informação. Trazendo a informação. Aí a informação que ele trouxe foi uma informação boa. Notícias boas, que ele disse, Paulo, o povo de lá de Corinto, a igreja de Corinto está boa. De Tessalônica, perdão. Está boa, está firmada no Evangelho. Aí ele citou 3 fundamentos, inclusive, na fé, na esperança e no amor. A carta de Tessalônica, ela tem como base, o tema base, é a volta de Cristo. Então, assuntos relacionados à volta de Cristo. E quando Paulo prega na igreja, lá em Tessalônica, e as pessoas se convertem, ele foi baseado nas Escrituras, exatamente para falar, para chegar no Cristo. Então, o Cristo que morreu e já ressuscitou, esse é o Jesus que estava aí, que morreu e ressuscitou, que era o Cristo das Escrituras. Então, ele aproveitava, Paulo era um estrategista, um homem de Deus abençoado, ele era estrategista, então ele aproveitava os judeus, porque eles confiavam na palavra, e estavam esperando o Messias, e Paulo apresentava, já chegou, já está aqui, já morreu, já ressuscitou, e esse é o Jesus. Então, esse Jesus, o povo, mas quando Timóteo volta para Paulo e diz essas notícias boas, o povo está firmado, o Paulo fique tranquilo. Inclusive, ele dizia assim que o povo, na carta ele fala, que os tessalonicenses, eles eram exemplos para toda a comunidade. Então, quer dizer, isso já deixa para a gente uma informação boa, porque não é porque a gente é novo convertido, se você é novo convertido, se você é novo na fé, ou novo ou velho, não importa, o que importa é que a partir do momento que a gente se converte, a gente já começa a gerar frutos, e foi o que aconteceu com colocar em prática exatamente tudo aquilo que eles receberam, o pouquinho que eles receberam, mas que eles ficaram lá muito, muito atentos. Eu queria ler um texto aqui, que eles foram exemplos. Abra sua Bíblia aí, 1 Tessalonicenses 1:3. Olha o que é que diz aí, 1 Tessalonicenses 1:3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E isso aí é uma maravilha, né? Embora fosse uma igreja sem muita experiência, mas já dava testemunho muito grande. E aí você vai ver no versículo 7 também, de 1 Tessalonicenses, que ele já era, apesar de novos, já eram referências, né? Referências para outros crentes. Né? Aí você é referência para outros crentes, para amigos, para irmãos. Isso é importante, eu sou. Então, o que é que vai o versículo 7, capítulo 1, versículo 7, diz assim: de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Isso é para a gente dar um glória a Deus. Glória a Deus por esses irmãos de Tessalonicenses, né? De Tessalônica. Então, era uma igreja pequena, mas aí quando Timóteo chega para Paulo, mas Paulo tem um probleminha lá na igreja. As pessoas, existiu essa primeira carta, foi só alegria, Paulo escreve a carta com alegria. Então, essa primeira carta aos Tessalonicenses foi Paulo encorajando eles a permanecerem firmados, apesar das perseguições que eram uma rotina praticamente, nos locais em que Paulo fundava as igrejas, pregando o evangelho de Jesus Cristo. Então, era rotina ter perseguição, porque os judeus perseguiam, os gentios perseguiam, os gregos perseguiam, os líderes religiosos perseguiam, a rotina da cidade muitas vezes era afetada porque muitos largavam os seus deuses, como em Filipos acontecia da mulher que dava lucro, se converter e não dar mais lucro, mexia na cidade. Então, as perseguições eram normais de acontecerem, né? Mas o povo, apesar da perseguição, estava firmado e alegre, inclusive. E Paulo vem nessa primeira carta, ele vem só para encorajar e dizer, olha, isso aí mesmo, continue assim na fé, na esperança, no amor, na esperança da volta de Cristo, na volta que Cristo vai voltar para nos levar, né? Nós ressuscitaremos com Ele, né? Nós vamos morrer, mas se Ele voltar e a gente estiver aqui, a gente sobe também, os mortos primeiro. Mas aí, na segunda carta, agora, a primeira carta, quando Paulo escreveu lá de Coríntios para os Tessalonicenses, ele tinha uma média, olha que como foi uma coisa bem rápida.
né? Ele tinha uma média entre 3 a 6 meses, que a igreja foi fundada até Paulo escrever a primeira carta, de 3 a 6 meses. E a segunda carta, que é essa que a gente vai abordar agora, que é a segunda Tessalonicenses, aí já foi com menos de 1 ano depois da primeira carta, Paulo já escreve a segunda carta aos Tessalonicenses. Agora, qual era o problema agora da segunda carta? Existiam algumas coisas que estavam acontecendo. O povo era alegre, estava firmado na fé, na experiência do amor, mas só que, como o pastor Roberto falou aqui, a mesma coisa, os falsos mestres, os falsos ensinos, as falsas doutrinas começaram a permearem dentro da igreja de Tessalônica. E agora, pontualmente, para a gente ser bem sucinto, pontualmente, eles estavam querendo saber, primeiro, eles achavam que Jesus Cristo já está voltando, né? Não, Jesus Cristo já está voltando, então não preciso mais trabalhar. Então, muitos estavam vadios, não queriam trabalhar na igreja, não queriam fazer mais nada, não queriam evangelizar, não queriam trabalhar mesmo por sustento dele, não queriam trabalhar. Aí, inclusive, Paulo chega uma parte do texto que ele diz assim, olha, se você, como eu já disse antes, se você não quiser trabalhar, você também não coma. Olha aí, não quer trabalhar não coma, porque Paulo trabalhava, né? E Paulo não era pesado aos irmãos. E os irmãos, ele já estava de uma situação que a igreja estava contaminada. Outra coisa também que acontecia muito, estava acontecendo na carta, na segunda, o que motivou a segunda escrita da carta aos Tessalonicenses, foi que os irmãos estavam querendo saber como era o que ia acontecer com aqueles irmãos que já tinham morrido em relação à volta de Cristo. Então, eles afirmando que Cristo já morreu, já chegou, e as pessoas que morreram, como é que elas vão ficar? Acabou a esperança para quem morreu? E aí que a gente vê os textos. Essas duas cartas de Tessalonicenses, elas falam de forma contundente em relação à volta de Cristo, ao dia do Senhor, à ressurreição dos mortos. Então, Paulo veio explicando com bem detalhes sobre aqueles que morrem, os mortos. Quando Jesus Cristo voltar, os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, também iremos ao encontro dele nas nuvens. Então não tem essa de morreu, acabou. Não é? E ele também estava falando porque os falsos mestres estão dizendo, Jesus Cristo já voltou, o dia do Senhor já chegou, então não tem mais esse negócio não. Aí Paulo veio falar sobre apostasia. Não é assim não, é doutrinando a igreja. Mas não pode acontecer isso, tem que primeiro vir a apostasia, né? Antes disso acontecer, tem que vir a apostasia. O homem da perdição, né? Quem é o homem da perdição? É exatamente o anticristo. Apostasia, o que era apostasia? Eram as pessoas que já seguiam no caminho, já trilhavam no caminho, e estavam agora apostatando, largando de mão a fé intencionalmente. Então, quem é que apostata? São aqueles que já têm o conhecimento da palavra, já vivem o evangelho, né? E, por alguma questão, ele abandona o evangelho. Então, quando acontecesse apostasia de forma massificada, era o sinal de que o anticristo, o homem da perdição, como ele fala, estava também para acontecer, para chegar. Então, o reino do anticristo, a forma como ele ia governar. Então, tirar dessas dúvidas, dirimidas essas dúvidas, né, esclarecidos esses pontos, então a carta foi endereçada à igreja para que os irmãos pudessem ter saúde espiritual, saúde doutrinária, e pudessem ter condições de seguir a sua vida, avançar no evangelho e no conhecimento da palavra de Deus. Então, essa rapidamente essas foram os dois conteúdos das duas cartas, e que Deus nos abençoe. E isso precisa estimular a mim e a você, para a gente estudar a Bíblia. Não é assim que o nosso Senhor diz, examinai as Escrituras, porque cuidaste ter nelas palavras de vida eterna, e são elas que de mim testificam. Se você não é um estudante, um aluno ainda da EBD, Escola Bíblica Dominical, você está perdendo. Mas está perdendo muito. Que Deus possa te abençoar e possa nos abençoar também. Amém. Olha aí, aceite o desafio, em nome de Jesus. Não é? Estamos findando o ano de 2024, mas estaremos aí firmes se Jesus não voltar, como diz o nosso pastor, né? Se Deus permitir, firmes mais uma vez juntos para darmos prosseguimento ao estudo da palavra de Deus.
Nós estamos finalizando nossa aula de revisão, mas eu quero ainda dar esses 5 minutinhos aí para a gente dialogar, e algo que eu vejo muito presente, partindo da fala de Paulo aos Filipenses, e na fala de Soraya, ela citou de que a carta de Filipenses é a chamada carta da alegria, né? E, meus irmãos, ao contrário do que é pregado nos dias de hoje, a busca pela felicidade, né? Você tem que buscar aquilo que te deixa feliz, aquilo que te dá prazer, isso que deve ser mais importante na sua vida, né? Então, o que se é dito nos nossos dias, né, enfatizado, é essa tal da busca da felicidade. E aí, a gente vê o apóstolo Paulo preso, né? Ministrando, escrevendo aos irmãos lá em Filipos, exortando para que permaneçam alegres, né? Porque, inclusive, ele fala no início do capítulo 1, ele fala assim, eu estou preso e isso está até cooperando, né? Para que os irmãos que estão aqui, eles estão vendo que eu estou preso por causa do evangelho, e aí isso aí estimulou outros irmãos a pregarem o evangelho, né? E aí ele estimula para os irmãos a permanecerem firmes, ele fala assim, passei por privação, estive na fartura, posso todas as coisas, me fale aí, né, sobre essa questão da alegria em estar preso num tempo em que as pessoas dizem que precisam buscar a felicidade. É porque, na verdade, a alegria não é em ter, mas em ser, né? É onde se está, é com quem Paulo estava, com quem nós estamos, é quem nós somos em Cristo. Isso é bem demonstrado pelos crentes em Filipos, até porque Paulo diz assim, no capítulo 4, ele fala de que os crentes em Filipos eram os únicos que colaboraram até com o ministério de Paulo, né? Eles estavam em tudo colaborando. Fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. No versículo 15 do capítulo 4, sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Então, os filipenses estavam com eles desde o início, foram participantes desse ministério desde o início, né? Ele diz também aos coríntios que os filipenses faziam isso com ele. Agora, quando eles estavam presos, os filipenses mandaram Epafrodito para cuidar dele na prisão. E essa carta é mandada por Epafrodito, porque ele manda Epafrodito de volta, porque Epafrodito ficou doente, e ele fala na própria carta, no capítulo 2, verso 25 e 26, que a doença de Epafrodito foi uma doença de morte. Mas aí ele pede a Deus, né, que não permitisse a morte de Epafrodito para que ele não ficasse triste com aquilo. E Deus dá a cura a Epafrodito. E aí ele manda a carta por este homem e ele explica aos irmãos, não é que ele tenha feito nada de ruim, mas é para que os irmãos se alegrem com ele, vejam que ele está bem, né? E que ele está voltando para aí. Ele também estava preocupado aqui com a preocupação dos irmãos, então eu estou mandando ele de volta. Então, era um povo que buscava servir a Deus. E é por isso que eles estavam alegres, porque eles estavam buscando viver a vida do Senhor, né? A vida no Senhor, na verdade. Então, eu entendo que o apóstolo está ensinando para nós com esta carta é o viver em Cristo. O puxãozinho de orelha que ele dá aqui aos filipenses é o viver na unidade, né? Que tinha umas irmãzinhas lá, Evódia e Sintique, que estavam de rusga, né? Aí ele fala, rogo a Evódia e Sintique, né, que andem em concordância. Então, ele fala da unidade. É um dos puxõezinhos de orelha que ele dá na igreja, né? Da unidade. Mas o resultado de viver em Cristo vai ser a alegria. A gente não precisa buscar a alegria. Se nós estivermos em Cristo, ela virá. Isso, obrigada. E aí o nosso pastor Roberval pode completar com a carta aos Colossenses. Eu estou vendo aqui que no capítulo 3, no versículo 12, Paulo, escrevendo aos Colossenses, fala assim, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutualmente. Caso alguém tenha uma queixa, né, ela citou a questão de Evódia e Sintique,
E aí em Colossenses ele diz assim, se alguém tiver alguma queixa um contra o outro, então que haja perdão, né? Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Então, a gente vê em Tessalonicenses ele exortando com relação a permanecer alegres, independente das circunstâncias. E aqui em Colossenses ele exorta para que a gente, como eleitos, já que escolhemos ser de Cristo, né? Já que eu e você escolhemos a Cristo como o Senhor da nossa vida, então a gente deve se revestir dessas coisas. Me diga aí, pastor. Exatamente. 1 minuto para você me falar sobre isso, tá, pastor? 1 minuto. Então, não só ele nos convida a pensar nas coisas do alto, mas a fazer morrer a natureza antiga e nos revestir, né? Como se tirar uma roupa velha e vestir uma nova roupa, e cada dia renovando a imagem de Cristo Jesus, sermos mais parecidos com Cristo Jesus. E é interessante que tudo isso reflete nos nossos relacionamentos. E aí, quando ele fala, então, de que como nos revestirmos, né, como eleitos, de apresentar, né, de ter essas características, de ter essa forma de lidar com as pessoas. Então, exatamente refletindo a alegria que Cristo traz nas nossas vidas, não pelas conquistas, mas porque Ele se faz presente nas nossas vidas. Amém. E Ele fala também dos deveres para com a família, ou seja, é no nosso lar, no nosso dia a dia, que deve se manifestar casa, né? a mudança que Cristo realiza em nós. Amém. Então, tudo começando em Cristo Jesus, a obra que Ele realizou e que Ele faz nas nossas vidas também. Exato. E aos Tessalonicenses, Davi, tem uns conselhos finais na primeira carta que exorta também a andar, né, nessa proposta aí que ele já tinha exortado os colossenses a viver como Cristo Jesus e está fundamentado, né, na vida de Cristo. Ele fala quanto a gente amparar os fracos, ser paciente. De novo, ele está exortando os Tessalonicenses também a ser paciente, a consolar os desanimados, né? Não apaguem o espírito, lá no versículo 19 de 1 Tessalonicenses 5. Não desprezem as profecias, orai sem cessar. Né? O que te chama a atenção quando você percebe esses conselhos de Paulo aos Tessalonicenses? Você falou que eram crentes novos. E quando a gente tem crentes antigos na fé, impacientes, intransigentes, desanimados, porque a gente passa, às vezes, por algumas situações, né? Por tristezas e tal. Agora, não podemos nos prostrar nesses momentos difíceis. E agora? Todos nós podemos errar. Nós somos passíveis de erro. Ninguém é super crente que nunca vai errar. Agora, uma coisa é errar deliberadamente, sem observar a palavra, sabendo, com consciência que está errando, fazendo por puro prazer, sem nenhum tipo de obediência nem temor, né? Mas, como Paulo exortava aqui os irmãos, inclusive, uma das exortações de Paulo é o que falamos aqui, para a gente se regozijar. Mesmo com as tribulações, Paulo fala em Tessalonicenses, para a gente se regozijar também, para a gente ficar feliz. Né? Eu gosto muito nessas recomendações finais também, Karine, da questão quando Paulo orienta assim, que no final são curtos, né? São curtos, vamos dizer, tiro curto, né? E o 17 diz, orem sem cessar. Exatamente esse aí. Era esse aí. Orem sem cessar. Orai sem cessar. Eu vou dizer, pelo exemplo de meu pai, de Jesus Cristo, da Bíblia, da Palavra de Deus, e o exemplo que eu tinha em casa, que era meu pai, eu penso e sou uma pessoa que acho que a oração, ela faz a diferença do crente. Crente que não ora, ele está com uma pendência muito grande na sua vida e no seu relacionamento com Deus. Por isso, esse orar sem cessar aí, além de outro, não extinguir o espírito. Né? Não extinguir, não vai extinguir o espírito, não, né? E outra coisa também, Karine, abster de toda forma de mal. De mal, livrar da aparência do mal. Ele fala isso aí também. Ser livre da aparência do mal. E aí ele ainda vai falar uma coisa que eu acho interessante, finalizando aqui a minha parte, em relação para os irmãos de Tessalônica valorizarem aqueles líderes que estavam nas igrejas cuidando, apacentando
apacentando, exortando, cuidando deles. Que eles precisavam ter cuidado, carinho com aqueles irmãos e atenção com aqueles líderes. Que Deus nos abençoe. Amém. E o nosso pastor trouxe hoje uma frase de Oswald Chambers, né, na mensagem sobre a oração, dizendo que o trabalho é a oração. Né? O maior trabalho é a oração. Que o Senhor nos ajude. Que o Espírito de Deus em nós nos mova para viver segundo a sua palavra. Nós não somos inocentes. Os tessalonicenses eram novos na fé e estavam sendo exortados, e nós já estamos aprendendo, temos a palavra revelada. E somos chamados, na carta de Tiago, né, quando Soraya falou no nosso culto hoje, a sermos praticantes da palavra. Então, que o Espírito Santo de Deus nos ajude. Te mova, meu irmão, em nome de Jesus. Se você não esteve conosco aqui nas nossas aulas, na escola bíblica, que o Espírito Santo te mova a fazer parte disso. A tecnologia é uma bênção. Que bom que podemos nos conectar por aqui. Que bom que a gente tem as aulas gravadas. Mas, meu irmão, em nome de Jesus, honre e dê importância a estar aqui junto, congregando, em comunhão, aprender junto, compartilhando das Escrituras. Que o Senhor nos ajude a crescermos nisso, né? E possamos avançar em nome de Jesus. Agradeço a todos os nossos professores, né, por mais essa aula brilhante. Agradeço a todos os irmãos da equipe de comunicação que está aqui conosco, nos ajudando. Que o Senhor continue nos abençoando em nome de Jesus. Você pode orar só para finalizar? Santo Deus, Pai amado que está nos céus, como é bom, Pai, estarmos aqui na Tua casa de oração para mais uma vez compartilharmos daquilo que o Senhor tem nos permitido aprender de Ti. Muito obrigada, Pai, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Ó Deus, faz-nos, Senhor, entender cada vez mais a Tua palavra. Faz-nos, Senhor, dá-nos, Senhor, sabedoria para usar os dons e talentos que o Senhor nos tem dado. Ó Pai, por favor, que a Tua palavra alcance corações. Ó Pai, esta pessoa que está ouvindo esta palavra agora, toca no Teu coração, Senhor, toca no seu coração. Fala, Senhor, agora aos corações necessitados, aos corações sedentos, que possam, Senhor, conhecer a alegria de ter-Te como Salvador pessoal. Que possa, Senhor, entender que só em Ti a verdadeira alegria existe. Ó Senhor, que em Ti, quando estamos em Ti, mesmo na aflição, encontramos alegria. Que quando conhecemos o Senhor Jesus como Salvador das nossas vidas, mesmo quando estamos em grilhões, mesmo quando estamos na prisão, mesmo passando, Senhor, por situações difíceis, nós podemos ter alegria, porque a nossa alegria está no Senhor e não nas circunstâncias. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, porque o Senhor nos redimiu. Porque o Senhor nos tirou das trevas para a sua tão maravilhosa luz. E não é, Senhor, porque nós merecemos. Não é, Senhor, porque nós que estamos aqui somos melhores do que ninguém. Ó, Senhor, somos tão miseráveis, pecadores, meu Deus. Nós não merecíamos, Senhor, estar aqui. Mas o Senhor, pela sua infinita bondade e misericórdia, o Senhor me resgatou. Ó Deus, tem misericórdia de mim. Continua, Pai, exercendo a sua misericórdia sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Ensina-nos, Senhor, como aprendemos hoje a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ensina-nos, Senhor, a entender a fugacidade da vida, meu Deus, a pequenez da nossa existência, para que nós possamos viver Cristo em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.